turma do P2 da Engenharia Civil do IFPB Campus Patos. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é o assunto de impulso e colisões, dando continuidade ao assunto que nós iniciamos na semana passada, que foi o assunto de sistema de partículas, ou mais precisamente, centro de massa e momento linear, tá? Esse assunto que nós vamos dar continuidade agora, que nós vamos iniciar agora, dando continuidade ao assunto de centro de massa e momento linear, ele, como eu disse, é um complemento e ele serve para fechar aquele conjunto de grandezas que, como eu mencionei na última aula, tem como um dos objetivos relacionar a cinemática com a dinâmica, ou seja, faz com que a gente compreenda cada vez melhor qual é a relação dos movimentos quanto à descrição com a explicação desses movimentos através da dinâmica, tá? Nós já fizemos isso com outro grupo de grandezas, porém tinha uma característica que o diferenciava bem desse novo grupo que nós estamos trabalhando agora, por serem grandezas escalares. Estou me referindo ali ao conjunto do trabalho potência e energia, e agora nós estamos estudando as grandezas de momento linear e impulso, dando essa ideia vetorial da relação entre a cinemática e a dinâmica. Nós vimos na aula passada, por exemplo, a definição da força por meio do momento linear, e é através dessa definição que nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo hoje. A grandeza de impulso, representada pela letra J, como vocês podem visualizar aí, ela serve para que a gente possa compreender alguns fenômenos, alguns acontecimentos que ocorrem no dia a dia, como, por exemplo, empurrões, colisões. Sempre que a gente aplica uma força no corpo na tentativa de interferir no movimento, de alguma forma o impulso está ali envolvido. Veja que muitas vezes, quando nós aplicamos uma força na tentativa de iniciar um movimento, não é apenas o valor da força, a intensidade dessa força que vai influenciar. Vou dar um exemplo simples. Se você fizer uma comparação, por exemplo, entre a prática do vôlei e a prática do boliche, vocês têm ali duas bolas envolvidas. A bola apropriada para o vôlei e a bola apropriada para o boliche. Veja que por mais que você aplique a mesma intensidade de força na bola de vôlei e na bola de boliche, não necessariamente você vai provocar a mesma variação do movimento, a mesma variação do momento linear em ambas as bolas. Veja que por elas possuírem características diferentes, como por exemplo a inércia, representada por sua massa, o material de que elas são feitos, não só a intensidade da força vai interferir no quanto você precisa interagir com aquela bola para gerar o movimento ou até para modificar aquele movimento. Uma outra grandeza que deve ser associada ali também é a grandeza de intervalo de tempo, que é justamente a relação entre a força e o intervalo de tempo juntas que vão dar um nome ao que nós chamamos de impulso. Impulsionar e empurrar um corpo é a relação que nós temos entre quanto de força você está aplicando e por quanto tempo você aplica essa força. Para você chegar à relação do impulso, dependendo dessas duas grandezas, vamos lembrar que nós já vimos que a força pode ser definida como a derivada do momento linear com relação ao tempo. Desta forma, então, a derivada do momento linear pode ser representado pelo produto da força e a derivada do tempo, tá? Aplicando aqui a integral nos dois membros da nossa equação, nós teremos que a integral de dp, indo de um momento linear inicial até um momento linear final, vai ser igual à integral da força em relação ao tempo, dt, indo de um tempo inicial até um tempo final. Veja que apesar de a gente estar integrando com relação a dt, eu não tirei a força desta integral, pois a mesma pode variar com relação ao tempo. Ela pode ser uma função que dependa do tempo. Para cada instante de tempo, eu posso estar aplicando uma força diferente. Portanto, se a força for representada por uma função que dependa do tempo, nós precisamos integrá-la junto com o dt, tá? Fazendo então a aplicação da integral, do lado esquerdo, nós teremos a integral de dp, é o próprio p, que variando de um p inicial até um p final, eu já vou representar como a diferença do momento linear final e o momento linear inicial. E isso vai ser igual, portanto, à integral de f dt, que seria o f, variando com a integral de dt, que é o próprio t, de um tempo inicial até um tempo final, portanto, tf menos ti. Ok?
Desta forma, então, nós já sabemos que sempre que a gente subtrai, sempre que a gente encontra a diferença entre os valores final e inicial de uma mesma grandeza, nós representamos isso na física por meio da variação, que é indicado pela letra delta. Portanto, vou representar a diferença entre o momento linear final e o momento linear inicial pelo ΔP e a diferença do tempo final e o tempo inicial pelo ΔT. Então, nós teríamos que a variação do momento linear vai ser igual à força aplicada durante um intervalo de tempo. Como eu já comentei no início da explicação desse slide, essa multiplicação, esse produto da força pelo intervalo de tempo, que representa quanto de força eu estou aplicando durante aquele intervalo de tempo, nós vamos representar, nós vamos denominar de impulso. Então, se o F vezes o ΔT, nós vamos representar como sendo o impulso que nós estamos gerando naquele corpo com o intuito de provocar a variação da sua quantidade de movimento, a variação do seu momento linear, nós podemos chegar então à nossa definição, à nossa conclusão a respeito de toda essa análise de que o impulso gerado sobre um corpo pode ser calculado pelo produto entre a força e o intervalo de tempo. Veja que a força, por ser uma grandeza vetorial, e o intervalo de tempo, por ser uma grandeza escalar, gera como resultado nesta multiplicação uma grandeza vetorial, onde nesta grandeza vetorial nós temos algumas características que a gente precisa destacar, como módulo, direção e sentido. Com relação ao módulo, a gente pode afirmar que o módulo do impulso é o módulo da força vezes o tempo de atuação. A direção, já que a grandeza escalar não altera a direção do vetor multiplicado, nós vamos ter a mesma direção da força. E o sentido, como o intervalo de tempo é uma grandeza que é sempre positiva, então nós podemos afirmar que o produto entre a força e o intervalo de tempo vai gerar uma grandeza com o mesmo sentido também. Então é fácil perceber isso na prática, que se você estiver empurrando um objeto para uma direção e um sentido, obviamente você está gerando um impulso naquele corpo também para aquela direção e para aquele sentido, tá? Visto que a força vezes o intervalo de tempo é o impulso, nós podemos também afirmar que este impulso nada mais é do que a variação do momento linear do corpo. Portanto, se você conhecer, tiver como obter o momento linear no início do movimento e no final do movimento, a diferença entre esses momentos lineares vai gerar o que nós chamamos de impulso. Lembrando que essa diferença é entre dois vetores, então nós temos que aplicar as regras da diferença vetorial, que nós já estudamos lá na nossa aula de vetores, tá ok? Bom, além de determinar o módulo, a direção e o sentido, também é importante a gente comentar, a gente determinar qual seriam as unidades de medida que nós representaríamos o impulso, tá? Então, só destacar aqui, nós temos como essa letra representando o que nós chamamos de impulso, e nós temos essa relação denominada de teorema do impulso, tá? Fazendo então a análise das unidades, nós vamos perceber que, com relação às unidades de medida, nós temos que a unidade do impulso nada mais é do que a unidade da força vezes a unidade do intervalo de tempo. Daí, a força pode ser medida em Dina, em kgf, em newtons. O tempo pode ser medido em segundos, minutos, hora. Então, a relação entre as unidades da força e as unidades do tempo vão gerar as unidades do impulso, tá? Mas, analisando apenas no sistema internacional, nós podemos destacar que a unidade da força é, portanto, o newton, e a unidade do tempo é o segundos. Lembrando que newton segundos é referente ao produto entre a força e o intervalo de tempo, mas como impulso também ele é representado pela variação da quantidade de movimento. Dimensionalmente comparando, nós também podemos dizer que esse newton segundo seria a mesma coisa do quilograma metro por segundo, que, como nós já vimos, são as unidades que nós utilizamos o momento linear, tá? É muito importante que vocês percebam, esse teorema do impulso mostra que o impulso gerado sobre o corpo provoca a variação da quantidade de movimento, assim como nós vimos no teorema da energia cinética, que o trabalho realizado sobre um corpo provoca a variação da energia cinética dele, tá? Então é muito importante a gente fazer esse paralelo. Bom,
Vimos aqui a definição do que seria o impulso, mas nós sabemos que uma força ela pode se comportar durante o movimento de um corpo de diversas formas. Ela pode, por exemplo, ser constante ou pode variar ao longo do tempo. Nós vamos então, por meio da análise desses gráficos, fazer a análise do impulso quando uma força está mudando ou não durante um intervalo de tempo. Vejamos esse primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui a força se comportando à medida que o tempo passa de maneira constante. Veja então que se você destacar para um determinado T1, você tem neste momento a aplicação de uma força que eu vou chamar de F. Em um outro momento, que você pode determinar como T2, analisando a força que está atuando no corpo, você tem a mesma força F. Ora, se eu estou analisando de T1 até T2 e durante esse intervalo nós temos a aplicação da mesma força F, ao multiplicar o valor que nós temos de T1 até T2, que nós chamamos de ΔT, pelo valor da força que está atuando ao longo desse intervalo de tempo, que é F, nós já vimos que com isso a gente obtém um impulso. Então vamos escrever isso. Nós já sabemos que o impulso é definido pela força aplicada sobre um corpo durante um intervalo de tempo. Mas analisando através deste gráfico, nós temos que esse intervalo de tempo nada mais é do que a base deste retângulo. E o F, o valor da força, nada mais é do que a altura. Ora, o que eu estou fazendo ao multiplicar a base desse retângulo pela sua altura, nada mais é do que calculando o valor da área delimitada pelo gráfico e os dois instantes, os dois momentos de tempo que nós destacamos aqui durante a nossa análise. Se nós podemos calcular o impulso pela força vezes o intervalo de tempo, e no gráfico isso é a base vezes a altura, nós podemos assim concluir que o módulo não é a grandeza vetorial, não é o vetor, mas o módulo do impulso neste gráfico, além de ser calculado pelo módulo da força multiplicado pelo tempo de atuação, ele também pode ser representado numericamente, olha o nzinho aqui indicando numericamente, pela área da figura que eu acabei de destacar para vocês, tá? Então, se você obter a área dessa figura, se você calcular a área dessa figura, você está calculando o valor do impulso gerado durante esse intervalo de tempo, ok? Desta forma, então, analisando um gráfico de uma força que varia ao longo do tempo, que não tem o seu valor constante ao longo do intervalo de tempo, nós podemos aqui, lembrando da definição do impulso, que é a integral de f dt, observar que se a gente delimitar um intervalo de tempo por dois momentos, por dois instantes, como por exemplo, quero calcular o impulso desse instante T1, cuja força tem esse valor F1, até esse instante T2, cuja força tem esse valor F2. Então, se eu quero calcular o impulso de T1 até T2, eu vou integrar essa função de T1 até T2, de T1 até T2, para obter o impulso que nós temos durante esse intervalo de tempo. Só que quando a gente faz a integral de uma função por meio do gráfico, o que nós estamos encontrando também nada mais é do que a área desse gráfico naquele limite determinado pela gente. Então, se eu pegar de T1 até T2, a figura que eu estou delimitando é esta. Então, ao integrar essa função de T1 até T2, o que nós estamos obtendo também é a área dessa região. Conclusão, de uma forma ou de outra, nós podemos representar numericamente por meio da área do gráfico, da região delimitada pelo gráfico, os dois instantes de tempo e o eixo do tempo, essa figura delimitada, nós podemos representar numericamente o valor, o módulo do impulso por meio desta determinação da área, tá? Então aqui seria a integral do módulo de f dt, que é representado numericamente pela área da figura. Para que a gente possa compreender melhor quais são as aplicações, quais são as implicações dessa análise em situações do dia a dia, eu queria que vocês observassem esses gráficos que eu trouxe aqui ao lado para vocês, tá? O que é que esse gráfico pode, por exemplo, estar representando? Primeiro, esses gráficos se assemelham bastante, eles estão
bem próximos a muitos gráficos que nós estamos analisando no dia a dia devido às circunstâncias que nós estamos passando. Esses gráficos são gráficos de normalização e eles servem para analisar diversas situações do nosso dia a dia. E eu posso citar aqui, por exemplo, o comportamento da contaminação das pessoas diante dessa pandemia que nós estamos passando. Se você analisar aí o gráfico da contaminação até o gráfico das mortes de pessoas contaminadas por Covid, ele segue aí esse perfil de normalização. Nós podemos também fazer a análise da distribuição de votos de um determinado candidato por idade de pessoas. Nós também podemos fazer a distribuição das notas de vocês numa prova. Então, os gráficos de distribuição estatística, normalmente, eles têm esse formato que nós chamamos de formato normal, formato de normalização, tá? Mas o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Nós temos aí gráficos que representam a atuação da força ao longo de um intervalo de tempo de alguns fenômenos, como, por exemplo, a gente pode citar aqui uma colisão. Esses gráficos em particular, eles foram uma análise feita entre duas colisões, onde um dos carros era provido de airbag e o outro carro não era provido de airbag. Veja que se você pegar dois carros que tenham mesmas condições antes da colisão e após a colisão, por mais que eles tenham mesma massa, mesma velocidade inicial, após a colisão, ambos parem, nós vamos ter o mesmo impulso gerado nos dois. Para ficar mais claro aqui então, veja, se o impulso representa a variação do momento linear, e nós sabemos que o momento linear é o produto da massa vezes a velocidade daquele corpo, nós podemos então concluir que o impulso seria a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Se você tiver dois carros, um com airbag e o outro sem airbag, em que ambos tivessem, por exemplo, a velocidade inicial de 80 km por hora, e após a colisão, ambos parem, então a velocidade final, zero. Veja que se esses carros forem idênticos, mesma massa, tiverem dentro dele, no seu interior, a mesma quantidade de passageiros, tiverem inicialmente com a mesma velocidade, ao colidirem, pararem, eles vão estar sofrendo a mesma variação do momento linear, consequentemente, vão estar sofrendo o mesmo impulso. Qual é a vantagem, então, de você ter no seu carro o equipamento airbag? A vantagem é que durante a colisão, o que o airbag vai proporcionar é um aumento do tempo de interação do passageiro com o carro, com o veículo, no caso ali com o airbag. É como se ele estivesse colidindo com um travesseiro. Enquanto que sem o airbag, o passageiro vai colidir diretamente com a direção, com o painel, com o para-brisa e aquele tempo de contato é menor. Ora, se como nós acabamos de ver, o impulso ele pode ser obtido pela área, nós vamos ter, durante o tempo de atuação da colisão sem airbag, a área dessa figura igual à área da figura encontrada do gráfico com o airbag. Veja que a diferença é que, se a gente aproximar de forma bem grosseira essa figura a um triângulo, a área seria aproximadamente a base vezes a altura sobre 2. Esse triângulo também seria a base vezes a altura sobre 2. Para que essa área seja então igual a essa e são, porque a variação da quantidade de movimento é a mesma para os dois, nós vamos ter, para o triângulo de maior base, ele vai ter menor altura. Para o triângulo de menor base, ele vai ter maior altura, compensando aqui o aumento ou a redução da base. Agora, o que seria essa altura? A altura nada mais é do que a força máxima que o passageiro vai estar sofrendo durante a colisão. Então, interprete comigo. Antes desse ponto, o passageiro não estava interagindo com o carro. Na hora da colisão, na hora que ele encosta no carro, na hora que ele encosta no painel ou no airbag, ele começa a aumentar a força de interação, ele vai sendo comprimido devido à sua desaceleração que ele vai sofrendo. Ele vai sendo comprimido contra o painel, essa força vai aumentando, chega no ponto máximo e aí depois ela vai diminuindo essa intensidade, vai diminuindo a compressão de contato até que ele perde o contato novamente. Esse intervalo de tempo é muito curto, certo? A gente não consegue muitas vezes perceber a olho nu, mas se você fizer uma filmagem e colocar essa gravação em câmera lenta, aumentar aí o tempo dessa filmagem,
Você consegue perceber cada estágio desse contato, dessa compressão, dessa redução da compressão e da perda do contato, tá? Então é isso que acontece durante uma colisão. No caso do sem airbag, esse tempo de contato é mais curto, fazendo com que esse pico seja mais alto. E no caso com o airbag, esse tempo de contato é maior, fazendo com que esse pico seja menor. Então, qual é a vantagem do airbag? É alterar o impulso? Alterar a variação na quantidade de movimento? Não. A vantagem do airbag é aumentar o tempo de contato para que a força máxima durante a colisão seja menor. Quando você não tem airbag, você diminui o tempo de contato e aí essa força máxima é maior. Outra coisa que a gente pode perceber também é na própria evolução da engenharia do desenvolvimento dos automóveis. Os automóveis antigamente eram feitos de materiais mais resistentes. É comum a gente escutar os nossos pais, os nossos avós dizendo: ah, não se fazem mais carros como antigamente. Hoje em dia, um carro, em qualquer colisãozinha, em qualquer batida, ele já se desmancha, ele já se desfaz, é perda total. Mas isso é fruto da evolução dos estudos da engenharia. O que é que a gente percebe? Que um carro antigo, onde ele tinha um material mais resistente, mais rígido, quando ele colidia, ele resistia a colisões mais intensas, ele resistia a mais tempo, ele era menos deformável. Em compensação, numa colisão, a batida era mais dura, era mais seca, o tempo de contato era menor. Ou seja, quando o carro mais resistente colidia, ele transferia toda a energia do impacto, toda a força do impacto para os passageiros. Enquanto que hoje em dia, o carro, quando colide, por ele ter um material que absorve esse impacto, digamos assim, absorve essa energia, ele vai durante a colisão se deformando justamente para aumentar esse tempo de contato e diminuir a força que ele vai transferir para os passageiros, diminuindo inclusive as consequências desta colisão. E é por isso que muitas vezes a gente vê acidentes horríveis, carros capotam, caem de desfiladeiros e às vezes os passageiros sobrevivem com pequenos arranhões. Enquanto que antigamente colisões simples, corriqueiras que a gente vê, inclusive, hoje em dia, poderiam ocasionar acidentes horríveis, inclusive podendo levar os passageiros à morte. A explicação está exatamente no material de que os carros são feitos, tá? Pessoal, visto aí a definição do que seria o impulso, nós vamos agora pegar uma das principais aplicações dos conceitos de impulso, momento linear e mais sistemas isolados, que é a aplicação para colisões, tá? Assim como todas as outras aplicações que nós já vimos, como empurrões, explosões, disparos, encontros, as colisões, elas também vão ser consideradas como sistemas isolados. Agora, para que a gente possa considerar as colisões como sistema isolado, nós temos que nos limitar à análise somente durante o momento em que a colisão ocorre. Quando a gente vai analisar, então, o que ocorre antes da colisão e depois da colisão, não é o que acontece muito antes da colisão ou muito depois da colisão, mas sim imediatamente antes e imediatamente depois. Por quê? Pode ser que naquela situação nós tenhamos outras forças externas atuando, como o atrito, como a resistência do ar, que como o tempo de colisão é muito curto, o impulso gerado por essas forças podem ser desprezíveis. Mas, se você analisar, se você estender o tempo de análise para muito antes da colisão ou para muito depois, essas forças vão sim gerar impulsos consideráveis, tá? Então, quando a gente fala de colisão, a gente fala do antes, do durante e do depois, mas naquele curto intervalo de tempo em que ela acontece, beleza? Para que a gente possa então analisar as colisões, nós vamos dividi-las em duas etapas, duas fases. A primeira fase é a fase da deformação. Primeira coisa que é importante a gente destacar é que esta fase é obrigatória para toda colisão. Todas as colisões passam pela fase da deformação, que é aquela fase que quando dois corpos se encontram, eles começam a se deformar, tá? Começam a mudar o seu formato. Essa fase, por mais curta que seja, por mais discreta que seja, ou por mais imperceptível que seja, ela acontece. Muitas vezes o material ele é muito rígido e a gente não consegue perceber a olho nu, mas todo material, quando colide, sofre deformação temporária ou permanente, tá? Mas essa primeira fase ela é obrigatória.
Em termos físicos, o que é que acontece nesta primeira fase? O que acontece em termos energéticos, mais precisamente falando, é a transformação da energia cinética em outros tipos de energia. Ah, Giovanni, mas obrigatoriamente os corpos têm energia cinética? Sim, porque se a gente está tratando de analisar uma colisão, a primeira condição para que haja uma colisão é que os corpos estejam se aproximando. Se eles não estiverem se aproximando, não tem como colidir. Então, se os dois estão parados, não vão colidir. Se os dois estão em movimentos, mas com a mesma velocidade, na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo valor, está havendo aproximação? Não. Como nós já vimos, a energia cinética é um conceito relativo, então um corpo não teria energia cinética com relação ao outro. Para ter a deformação, tem que haver a colisão, e para haver a colisão, tem que ter a energia cinética de um em relação ao outro, ou seja, os dois têm que estar se aproximando, tá? E o que ocorre nessa primeira fase é a transformação dessa energia cinética em outros tipos de energia, como por exemplo, a energia potencial elástica. Por que nós temos a transformação da energia cinética em energia potencial elástica? Porque se os corpos ao colidirem vão deformar, essa energia pode ser capaz de se retransformar em cinética. Ou seja, se o corpo ele está deformando e ele tem a capacidade de se restaurar, de se restituir, então aquela energia que foi gerada durante a colisão, fruto da transformação da cinética, nela é a energia potencial elástica. Se toda essa energia cinética for transformada em elástica, ou pelo menos uma parte dela, nós temos como retransformá-la em cinética. E aí nós vamos para a segunda fase que eu vou comentar daqui a pouco. Mas nem sempre a energia cinética vai gerar a energia elástica ou apenas a energia elástica. Veja que durante uma colisão, nós também podemos produzir som, ruído. Então, esse som é também uma forma de manifestação energética, fruto da transformação da energia cinética em energia sonora. Algumas outras colisões podem gerar faíscas. Essas faíscas que nada mais são do que manifestações de energia elétrica, por exemplo, também foram frutos da transformação da energia cinética nesse tipo de energia. Nós também podemos gerar deformações permanentes, ou seja, o corpo quando colide, ele pode se deformar e não se restaurar, ele não tem a condição de restituição. Então essa deformação também foi fruto da transformação da energia cinética nesse tipo de deformação, tá bom? Então aqui são alguns exemplos e existem outros que podem surgir aí também. Pode gerar produção de som, de luz, bom, enfim, tem várias outras energias que podem ocorrer, tá certo? Então é isso que acontece na primeira fase. Na segunda fase, que é a fase da restauração, a primeira observação que nós temos que fazer é que ela não é obrigatória. Ela nem sempre ocorre. Por quê? Porque se da energia cinética na primeira fase nós não tivemos nenhuma parte dela transformada em potencial elástica, toda ela foi transformada em som, em faísca, em deformação permanente ou em outro tipo de energia, nós não temos como retornar essa energia para a forma mecânica. Nós não temos como, após o som emitido, retransformar essa energia em mecânica. Nós não temos, após uma faísca gerada, retransformar essa energia em mecânica. Portanto, essa segunda fase, a fase da restauração, ela pode não ocorrer. Ou seja, ela não é obrigatória, ela nem sempre vai acontecer. Se ela pode não ocorrer, quando ela ocorrer, o que é que vai acontecer? Apenas a parte da energia potencial elástica gerada na primeira fase, fruto da transformação da energia cinética nela, vai ser retransformada em energia cinética. Energia cinética, tá? Então, em termos energéticos, nós temos duas fases ocorrendo durante a colisão. A primeira fase, em que os corpos estão se aproximando, a transformação da energia cinética em outro tipo de energia, e a segunda fase, que é a fase da restauração, essa é uma dessas energias, a energia potencial elástica, podendo ser retransformada em energia cinética, tá certo? Bom, feita essa análise, nós vamos perceber que
Todas as colisões vão ser classificadas, como eu já mencionei, como sistemas isolados. Sendo elas sistemas isolados, não pela falta de forças externas atuando, mas pelo fato de o intervalo de tempo que ocorre uma colisão ser muito próximo de zero, nós podemos então concluir que o impulso gerado, por ser definido como a força aplicada durante o intervalo de tempo, e isso também gerar uma variação do momento linear, isso, portanto, ser igual a zero, devido ao intervalo de tempo de atuação dessa força ser muito próximo a zero. Conclusão: se nós não vamos ter variação do momento linear durante uma colisão, pode ocorrer antes, pode ocorrer depois, mas não durante uma colisão nós não temos a variação do momento linear, a conclusão que nós podemos chegar é que este momento linear vai ser constante, portanto, o momento linear antes da colisão vai ser igual ao momento linear depois da colisão, tá? Claro que eu estou me referindo ao momento linear do sistema. Então, para ficar claro, é a soma de todos os momentos lineares das partículas envolvidas na colisão antes vai ser igual à soma de todos os momentos lineares das partículas envolvidas no sistema, envolvidas na colisão após a colisão, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em diante. Nós vamos perceber agora que as colisões podem ser classificadas em três tipos. Elas podem ser classificadas como colisões elásticas, inelásticas ou parcialmente inelásticas, tá? Veja que esses termos aqui, perfeitamente inelástica, parcialmente inelástica, ele pode variar de material em material, tá? Então nós temos colisões elásticas ou perfeitamente elásticas, eu prefiro dizer assim para não haver dúvida. As colisões inelásticas podem ser divididas em perfeitamente inelásticas ou parcialmente inelástica. Veja que sendo perfeitamente ou parcialmente, ambas são inelásticas. Mas quando a gente fala somente inelástica, vamos logo definir que seria a perfeitamente inelástica. A parcialmente poderia ser parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, beleza? Mas precisa ser destacado o parcialmente. Se não vier nada, vier só elástica, subentende-se perfeitamente elástica. Se não vier nada e vier apenas inelástica, subentende-se perfeitamente inelástica. Mas para ser parcial, aí tem que vir discriminado. Ou parcialmente elástica ou parcialmente inelástica significaria o mesmo tipo de colisão. Tá certo? Bom, em termos energéticos, o que é uma colisão perfeitamente elástica? É aquela colisão que conseguiu transformar toda a energia cinética de antes em energia cinética depois. Ou seja, na primeira fase da colisão, toda a energia cinética foi transformada em elástica, o corpo se deformou e ele tem total capacidade de se restaurar. Então toda aquela energia armazenada de forma elástica vai ser retransformada em cinética. Então, em termos energéticos, o que nós temos é que a energia cinética antes da colisão vai ser a mesma energia cinética que nós temos depois da colisão. E aí eu estou falando de todo o sistema, tá? Pode ser que antes da colisão dos dois corpos envolvidos, por exemplo, um tivesse mais do que o outro, e depois da colisão o outro passou a ter mais do que o primeiro. Houve uma troca e uma transferência de energia, mas no sistema nós temos a mesma energia cinética total antes e depois da colisão. É isso que caracteriza as colisões elásticas. E o que caracteriza as colisões inelásticas, sejam perfeitamente ou parcialmente? A dissipação de energia. Ou seja, durante a primeira fase, durante a deformação, a energia cinética, parte dela foi transformada em outros tipos de energia, pode até ter sido transformada em elástica, mas surgiu ali um ruído, um barulho devido à colisão, surgiu ali uma faísca, surgiu ali uma reação química, enfim, se a gente estiver falando aí de partículas subatômicas. Então, durante uma colisão, se parte da energia cinética se transformou em outro tipo de energia, que não seja mecânica, essa energia não consegue se retransformar em cinética. Então, o que nós podemos afirmar é que a energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética depois da colisão. Porque parte daquela energia na primeira fase foi transformada em um tipo de energia que não é mecânica. Isso tanto acontece nas perfeitamente, como também acontece nas parcialmente, tá? A diferença de uma para outra é que nas parcialmente, essa dissipação de energia, essa transformação em outro tipo que não é mecânica, é menor do que na perfeitamente. Só que qual é o limite do muito
para a gente classificar como perfeitamente, para o pouco para a gente classificar como parcialmente. Não existe esse limite. Por não existir esse limite da diferença do que seria a dissipação de energia que caracterizaria a perfeitamente para a dissipação de energia que caracterizaria parcialmente, é que nós vamos ter que arranjar uma outra forma de diferenciar esses dois tipos de colisão. Como é que a gente vai fazer então? Primeiro, aquela colisão elástica é aquela colisão que, como nós já sabemos, os corpos têm total capacidade de se afastar, assim como eles tinham de se aproximar. Já nas perfeitamente inelástica ou parcialmente inelástica, essa capacidade de afastamento é menor do que a de aproximação. Então, é a razão, a relação entre a capacidade de se afastar, que seria após a colisão, da capacidade que eles tinham de se aproximar, que vai caracterizar esses tipos de colisão. A essa capacidade, da relação entre a capacidade de afastamento e a capacidade de aproximação, nós vamos representar pela letra E. Essa letra E vai ser denominada de coeficiente de restituição, de restauração ou de elasticidade. Por isso que ele é representado pela letra E, tá? E esse coeficiente de elasticidade, ele vai ser calculado justamente pela capacidade que os corpos têm de se aproximar e de se afastar. Como é que seria feito isso? Esse coeficiente, portanto, ele é a razão entre a velocidade de afastamento com relação à velocidade de aproximação, tá? Como esse é um coeficiente e as velocidades são grandezas vetoriais, é importante eu destacar que esse cálculo é feito apenas com os módulos desses vetores. Então você vai calcular a velocidade de afastamento entre os corpos e a velocidade de aproximação. Lembrando que as velocidades de afastamento e aproximação são velocidades relativas, a velocidade com que um móvel está com relação ao outro, e essa velocidade relativa é obtida pela diferença da velocidade de um móvel com a velocidade do outro. Então vamos chamar aqui, nós temos dois carros, o carro A e o carro B. Antes da colisão, eles estão se aproximando. Para a gente calcular essa velocidade de aproximação, a gente subtrai essas duas velocidades, lembrando que é uma subtração vetorial. E após a colisão, eles podem estar se afastando ou não. Caso estejam se afastando, você também vai calcular a velocidade de afastamento subtraindo as suas velocidades vetorialmente. Então, como a gente pode observar, esse coeficiente de elasticidade, ele vai ser caracterizado pela razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Essas velocidades são calculadas de forma relativa, ou seja, subtraindo a velocidade de um corpo do outro. Essa subtração é feita de forma vetorial. Para que a gente possa, então, calcular, usar esse coeficiente de elasticidade para diferenciar os tipos de colisões, é importante que a gente identifique que nas colisões elásticas, o afastamento, a capacidade de se afastar, a energia cinética que esses corpos possuem é a mesma de antes. Então, se nós temos a velocidade de afastamento igual à velocidade de aproximação, quando eu divido um valor por ele mesmo, o resultado é 1. Isso quer dizer que o coeficiente de elasticidade em colisões elásticas vai assumir o valor de 1, tá? Nas colisões perfeitamente inelásticas, são caracterizadas pela falta de afastamento do corpo após a colisão. Eles colidem e permanecem unidos. Se eles vão colidir e não vão se afastar, a velocidade de um corpo vai ser igual à do outro. Quando eu subtraio um vetor menos ele mesmo, dá um vetor nulo. A velocidade de afastamento sendo nula, 0 dividido por qualquer valor que eu tinha antes, vai dar um coeficiente de restituição igual a 0. Então, as colisões perfeitamente inelásticas são aquelas colisões caracterizadas pelo coeficiente de restituição igual a 0. Ora, se o coeficiente de restituição ele vai de 0 a 1, porque nós temos aqui a razão entre a diferença das velocidades após e antes a colisão, então nós podemos observar aqui o coeficiente de restituição nas colisões parcialmente elásticas, ele vai ser maior que 0, porque nós vamos ter afastamento, e menor que 1, porque nós não temos um afastamento com a mesma relação que nós tínhamos antes na aproximação. Conclusão, esse coeficiente de restituição, ele é limitado a valores de 0 a 1, onde os limites 0 e 1 correspondem às colisões perfeitas
o 0 perfeitamente inelástica e o 1 perfeitamente elástica, e os valores intermediários, as colisões parcialmente elásticas ou inelásticas, tá bom? Então é assim que a gente vai definitivamente caracterizar, diferenciar os tipos de colisão. Sabendo disso, nós vamos agora analisar mais especificamente cada colisão. Vamos começar pelas colisões em uma dimensão, tá? Nas colisões em uma dimensão, eu destaquei aqui para vocês o que acontece antes do choque e após o choque. Antes do choque, nós temos três possibilidades. Nós temos a do carro A se aproximando do carro B que está parado. Nós temos do carro A se movendo no mesmo sentido que o carro B, mas aí para isso nós temos uma condição. A velocidade do A precisa ser maior do que a velocidade do B, porque se não for maior, for igual ou menor, não há aproximação, então não vai haver o choque. Então, para haver o choque, a velocidade do A tem que ser maior do que a do B, ou os dois carros se movendo, um encontra o outro, tá? Essas são as três possibilidades que nós temos para que ocorra a colisão. As três possibilidades que nós temos do que ocorre antes de uma colisão. Neste primeiro caso, nós temos que a velocidade de aproximação, a velocidade relativa, já que o B está parado, é a própria velocidade do A, que eu estou tirando a setinha porque eu estou representando apenas o módulo dessa velocidade. Já como a gente viu, é necessário lá para o cálculo do coeficiente de restrição. No segundo caso, nós temos os dois móveis se movendo no mesmo sentido, com o carro A sendo mais rápido, então a velocidade relativa vai ser obtida pela diferença da velocidade do A menos a velocidade do B. Agora, quando os dois estão em sentidos contrários, a subtração vetorial de vetores opostos é feita pela soma dos módulos. Então, a velocidade relativa de aproximação aqui seria a velocidade do A somado à velocidade do B, tá? Então, essas são as formas de se calcular a velocidade antes da colisão em colisões unidimensionais. Após o choque, o que é que pode acontecer? O carro A pode estar parado e o B se afastando. Veja que eles precisam se afastar. Pode ocorrer de os dois estarem se movendo no mesmo sentido, mas para estar ocorrendo um afastamento, a velocidade do carro B tem que ser em módulo maior, ou pode até ser igual à velocidade do carro A. Por que igual? Porque se elas forem iguais, isso caracteriza que eles não estão se afastando, então seria a colisão perfeitamente inelástica. Eles colidiram e continuaram em movimento grudados, pregados no outro, tá? E o terceiro caso, nós temos os dois se afastando em sentidos contrários, tá? Eu virei aqui o sentido do carro A, mas não quer dizer que durante a colisão ele vai virar e vai voltar. Mas é só para a gente identificar que eles estão se movendo em sentidos opostos, beleza? Vamos então aqui calcular a velocidade relativa em cada caso. No primeiro caso, como o carro A está supostamente parado, a velocidade relativa vai ser apenas a velocidade do móvel B. No segundo caso, como eles estão se movendo no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. E no terceiro caso, como eles estão se movendo em sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser a velocidade de um somado à velocidade do outro. Lembrando que, como nós temos aqui as velocidades após a colisão, todas elas são representadas, como a gente já combinou, pela linha. Então, as velocidades antes sem a linha, as velocidades depois da colisão com a linha, tá certo? Então, VB' é a velocidade do primeiro caso, VB' menos VA' do segundo e VA' mais VB' a do terceiro, ok? Então é assim que a gente calcula em colisões unidimensionais. Vamos complicar mais um pouquinho. Como é que ocorreria em colisões bidimensionais, em colisões em duas dimensões? Vamos lá. Eu estou aqui supondo uma mesa de bilhar em que uma das bolas recebeu uma tacada para acertar a outra. Veja que essa primeira bola ela não tem a sua direção de movimento de encontro com o centro de massa dessa segunda bola. Caso a sua direção de movimento coincidisse com o seu centro de massa, essa colisão seria unidimensional. Ela ocorreria nessa mesma direção. Como a direção do movimento dessa bola, ou seja, como o seu centro de massa não está alinhado com a direção do seu movimento e o centro de massa da outra bola, há um desvio, há um deslocamento desses centros de massa, nós vamos ter uma colisão bidimensional. O que a gente pode caracterizar, o que a gente pode analisar antes da colisão? Isso aqui é o momento que ocorre antes da colisão. Que o somatório dos momentos lineares antes da colisão, por isso que eu não estou colocando a linha,
é representado pelo momento linear da partícula A antes da colisão, mais o momento linear da partícula B antes da colisão. Como o momento linear é a massa vezes a velocidade, então nós temos que a soma desses momentos lineares vai ser a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. Mas veja que a velocidade do corpo A está inclinada com relação ao referencial adotado para esse caso. Nós estamos adotando como referencial o eixo x e o eixo y. Como essa velocidade está inclinada, nós podemos decompor essa velocidade nas suas componentes, no eixo x e eixo y, onde nós teríamos a componente do eixo x representada pelo que eu vou chamar de VAX e a componente no eixo y representada pelo que eu vou chamar de VAY, tá? Sendo assim, nós podemos então representar o somatório dos momentos lineares como a massa de A vezes a velocidade do corpo A por meio das suas componentes e seus vetores unitários. Então, quem seria o VAX? Como o VAX está colado a este ângulo, que por ser alterno interno a esse θA tem a mesma medida, então o VAX é o VA cosseno de θA. Assim como o VAY está separado, o VAY seria o VA vezes o seno do θA. Portanto, representando agora, nós teríamos a massa do A, VA, que é o VAX, e mais o VAY, J. Veja que eu já tirei a setinha aqui do VAX e VAY, porque eu já calculei o módulo deles por essa expressão, tá? E o VB, se tiver velocidade, no caso aqui ele não tem, mas caso tenha velocidade, esse momento linear pode ser representado por MB, que multiplica VBXI mais VBYJ, tá? Isso é a forma de expressar a soma das quantidades de movimento antes da colisão. O que é que aconteceria após a colisão? Após a colisão, vamos supor que ocorra essa situação. Então, a bolinha verde, a bolinha A colidiu com a bolinha B, a bolinha vermelha, e a bolinha B saiu nessa direção e a bolinha A saiu nessa direção. Então, isso é o que está acontecendo após a colisão, tá? Após a colisão, então nós podemos também representar o somatório dos momentos lineares após a colisão, que eu estou botando aqui essa linha, que seria o momento linear da bolinha A após a colisão, somado ao momento linear da bolinha B após a colisão. O somatório, portanto, dos momentos lineares seria momento linear da bolinha A é a massa da bolinha A vezes a velocidade da bolinha A após a colisão. Mais momento linear da bolinha B é a massa da bolinha B vezes a velocidade da bolinha B após a colisão. De novo, as velocidades VB e VA estão inclinadas. Por estar inclinadas, eu posso decompor, encontrando na bolinha B o VBX e o VBY. A bolinha A, a mesma coisa. Posso decompor, encontrando o VAX, linha, tá? Porque é depois da colisão, então linha em todas essas componentes. E posso encontrar a componente Y, que seria VAY', tá? Da mesma forma, nós temos esse ângulo de inclinação da bolinha com o eixo X, θB, θ'B, que é após a colisão. Esse ângulo, ele vai ser correspondente a esse, a mesma medida, e o θ'A correspondente a esse, a mesma medida. Então, isso nos permite calcular as componentes, que são VAX', tá colado ao θ'A. Então, é VA cosseno de θ'A. E o VAY' está separado, então é o VA' seno de θA'. Já o VB, nós teríamos o VBX' seria colado ao θ'B, então é VB' cosseno de θB', e o VBY' é o VB' vezes o seno, já que está separado,
do θb', tá? Tendo as componentes, a gente pode substituir aqui escrevendo na forma de vetores unitários. Então ficaria o somatório do momento linear após a colisão é a massa do ar vezes a velocidade do ar após a colisão, que é o VAx', e mais o VAy', mais o momento linear do B, massa do B, vezes VBx', I, mais o VBy', J, tá? Isso é o momento linear após a colisão. Como nós temos os sistemas sendo isolados numa colisão, nós sabemos que o somatório do momento linear antes da colisão é igual ao somatório do momento linear após a colisão. O somatório do momento linear antes da colisão nós já calculamos, é esse aqui, e eu vou igualar ao somatório do momento linear após a colisão, que nós também já calculamos, que é esse aqui, tá? E aí, pessoal, se a gente aplicar aqui a distributiva, nós vamos encontrar nesse primeiro membro que MAVAXI mais MAVAYJ mais o MBVBXI mais o MBVBYJ vai ser igual a também a aplicação da distributiva no outro membro. Então, MAVAX' mais MAVAY', aplicando a distributiva aqui, MBVBXI, o linha, mais o MBVBY', tá? Isolando o que tem I de um lado com o que tem J, então nós vamos ter o que tem I, aí colocando o I em evidência, nós vamos ter aqui, ó, o antes, tá? MAVAX mais o MBVBX. Isso no eixo I. Mais, agora isolando o J, MAVAY mais MBVBY, isso tudo no eixo J. Vai ser igual, fazendo a mesma coisa do outro lado, MAVAX' mais MBVBX', isso no eixo I, somado ao MAVAY mais o MBVBY, isso tudo no eixo J, tá? Aí o que a gente percebe? Que se essa expressão é igual a essa, a gente pode igualar o que está no mesmo eixo. O que é MAVAX e MBVBX? Isso aqui é o somatório dos momentos lineares no eixo X antes da colisão. Vai ser igual. O que é isso aqui? MAVAX', mais o MBVBX'. É o somatório dos momentos lineares no eixo X após a colisão. A mesma coisa acontece no eixo J. O que é isso aqui? É o somatório dos momentos lineares no eixo Y antes da colisão. Isso vai ser igual ao eixo J aqui, ó, ao somatório dos momentos lineares no eixo Y após a colisão, tá? Então a gente conclui que em colisões bidimensionais nós podemos fazer a relação da conservação da quantidade de movimento, da conservação do momento linear em cada eixo separadamente, isoladamente, sem interferir um no outro, tá certo? Inclusive, pode ser que uma força esteja gerando um impulso em um eixo e no outro eixo haja uma conservação. Então a gente consegue perceber isso por essa relação, tá bom? Pessoal, nos encaminhando aqui já para o final da nossa aula, a última análise que nós vamos ter que fazer é o que nós chamamos de sistemas de massa variável. Veja que até agora, desde quando a gente analisou o momento linear, até agora que a gente conheceu o impulso, todas as situações que nós analisamos de colisão, explosão, empurrão, impacto, choque, colisão, todas elas envolviam sistemas de massa constante. Mas o que é que acontece em sistemas cuja massa varia? Como, por exemplo, o lançamento de um foguete.
Nós sabemos que no espaço, o foguete ele não tem algo para empurrar para trás e por reação ser impulsionado para frente, como acontece com a gente, por exemplo, quando a gente caminha. Nós empurramos o chão para trás e com o atrito, o chão nos impulsiona para frente. Como é que o foguete então ele consegue acelerar? Ele acelera expelindo partículas, perdendo massa. E à medida que ele vai expelindo partículas, ele vai sofrendo uma variação da sua quantidade de movimento, fazendo com que essa variação da quantidade de movimento gere um impulso, e esse impulso, provocando uma força, faz com que ele acelere, tá? Então é assim que funciona basicamente em termos gerais um foguete. Nós temos aqui, baseado nesse eixo de referência que nós vamos adotar, o eixo X, duas situações em que um foguete vai estar se movendo. A situação antes da propulsão e a situação após a propulsão, tá? Vamos supor então que esse foguete já esteja inicialmente em movimento, ele já está com uma velocidade que eu vou representar pela letra V, e esse foguete tem, portanto, uma determinada massa que eu vou representar pela letra M. Então, portanto, esse foguete já está com um certo momento linear, já está com uma certa quantidade de movimento. Quando ele expelir esse gás, quando ele expelir gás gerado pela explosão dos combustíveis do foguete, ele vai ter esse gás expelido, onde esse gás eu vou representar como um infinitesimal da massa que fazia parte do foguete. Né? Nós não temos na natureza a possibilidade de criar massa, então essa massa antes fazia parte do foguete, então essa massa eu vou representar como dm, como sendo um infinitesimal de massa expelido para cada intervalo de tempo, e essa massa está sendo expelida com a velocidade que eu vou chamar de u. Veja que quando o foguete expele, perde essa massa, ele passa a ter uma massa igual à que ele tinha antes, menos a massa que ele perdeu, a massa dm, tá? E quando ele faz essa expulsão, quando ele expele essa massa, ele adquire uma velocidade, ele ganha uma velocidade que vai ser representada pela expressão v mais o infinitesimal de velocidade que ele ganhou devido ao impulso gerado por essa expulsão dessas partículas gasosas, tá? Só que tem um detalhe. Para a gente não ter complicações matemáticas na nossa análise, eu vou fazer aqui um ajuste apenas por critérios matemáticos, tá? A análise física que nós fazemos é essa. Mas por critérios matemáticos, para facilitar algumas operações que nós vamos encontrar na demonstração que eu vou fazer a partir de agora, eu vou simplesmente considerar que essa massa expelida pelo foguete é uma massa negativa, ou seja, ele perdeu essa massa. E se eu estou considerando essa massa como sendo negativa, essa expressão ela também tem que ter o seu sinal trocado. Então, o foguete ele passou a ter uma massa m mais dm, onde esse dm é negativo, por isso que isso fica somado, e a massa do gás expelido é menos dm para representar o quanto ele perdeu. E aí o que é que nós já sabemos? Que se nós não temos forças externas atuando nesse sistema, o nosso sistema é isolado, portanto, há uma conservação na quantidade de movimento, o somatório da quantidade de movimento antes é igual ao somatório da quantidade de movimento depois da propulsão. A quantidade de movimento que nós tínhamos antes era formado pela massa do foguete vezes a velocidade que ele tinha antes. E agora, o somatório das quantidades de movimento que nós temos depois é a massa do foguete, m mais dm, vezes a velocidade que ele tem agora, que é v mais dv. Isso aqui, pessoal, é a quantidade de movimento, é o momento linear do foguete após a propulsão, tá? Mas eu ainda tenho que somar ao momento linear do gás expelido. Como ele está negativo, a massa dele negativa, essa soma vai ser então feita por menos dm vezes u, que é a velocidade com que ele foi expelido, tá? Organizando isso, nós vamos ter então que o mv, já em termos escalares, vai ser igual a m mais dm, que multiplica v mais dv menos o dm, tá? Como o u é a velocidade do gás, ela pouco nos importa, eu vou precisar substituir esse u por uma outra relação. Que outra relação é essa? É importante lembrar que a velocidade com que o foguete se move com relação ao gás, ou seja, a velocidade relativa do foguete com relação ao gás, é calculada pela subtração vetorial entre a velocidade do foguete e a velocidade do gás.
Como eles estão se movendo em sentidos contrários, essa subtração vetorial é feita pela soma. Então, essa velocidade do foguete com relação ao gás vai ficar a velocidade do foguete, que é v mais dv, menos u. E aí, isolando o u, nós vamos ter que a velocidade do gás, u, passando para o outro lado, vai ser v mais dv, passando a velocidade relativa para cá, menos a velocidade relativa do foguete com relação ao gás, tá? Com isso, eu vou substituir nessa outra relação. Então, pessoal, como nós já sabemos essas duas expressões encontradas no slide anterior, eu vou substituir a relação que representa o U na primeira. Então, nós vamos encontrar que mv vai ser igual a, aplicando já aqui a distributiva para ir agilizando, mv mais o m vezes dv, mdv, mais o dm vezes v, fica v dm, mais o dm dv, dm dv. Isso que eu acabei de fazer foi apenas a distributiva entre esses dois parênteses. Menos o u. Se é menos o u, eu vou ter que trocar o sinal de todos esses valores. Então vai ficar menos, no lugar do u, v mais dv, menos a velocidade do foguete com relação ao gás, multiplicado por dm, tá? Então, simplificando aqui o mv de um lado com o mv do outro, nós vamos ter que 0 vai ser igual a mdv mais vdm mais dm dv. Aí agora, menos vdm, menos vdm, menos dvdm, menos dvdm, menos com menos dá mais a velocidade do foguete com relação ao gás, dm. Veja que nós temos agora outros termos que a gente pode simplificar, como por exemplo, o vdm menos vdm dá zero, o dm-dv menos dm-dv também dá zero. Nós vamos ter então que o mdv, que é esse valor aqui, seria igual a passando a velocidade do foguete com relação ao gás dm para o outro membro, a menos a velocidade do foguete com relação ao gás dm. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos derivar os dois membros dessa igualdade com relação ao tempo. Então, esse membro vai ficar dv com relação ao tempo e esse membro vai ficar dm com relação ao tempo. Veja que esse lado, quando nós encontramos dv dt, isso já gera uma expressão conhecida. Nós sabemos que a derivada da velocidade com relação ao tempo nada mais é do que a aceleração. Então, nós vamos ter a massa do foguete vezes a sua aceleração sendo igual a... Esse dm dt é algo que nós não mencionamos ainda. Veja que nós temos então aqui a variação da massa com relação ao tempo, que seria a massa que o foguete está perdendo à medida que o tempo está passando. Em outras palavras, é a taxa de perda de gás, é a taxa que o foguete está expelindo gás à medida que o tempo passa. Em outras palavras, a gente pode considerar isso como sendo o consumo de combustível. Portanto, o menos dm dt nós vamos representar como um R, uma constante, em que esse R é positivo quando a gente considera isso como sendo a taxa de consumo do combustível. Então, menos dm dt é a taxa com que o foguete está perdendo massa com relação ao tempo, por isso negativo. Nós vamos representar isso como sendo o R, e esse R nós vamos denominar de consumo de combustível. Tá? Então, a taxa com que ele vai consumindo combustível é esse menos dm dt. Substituindo, então, o menos dm dt pelo R, nós vamos encontrar que m vezes a vai ser a velocidade do foguete com relação ao gás, vezes essa taxa de consumo do combustível. Beleza? Essa, portanto, é a primeira equação que nós encontramos para o movimento de foguetes. A aceleração que ele vai ter, então, nós podemos aqui isolar. A aceleração adquirida pelo foguete seria a velocidade dele com relação ao gás, vezes a taxa de consumo do combustível, dividido pela massa do foguete. É assim que a gente calcula a aceleração deste foguete. Beleza? Agora, além da sua aceleração, nós também podemos calcular a sua velocidade. Para finalizar, então, nós temos que lembrar que se a mdv, como nós já sabemos, é igual
a menos a velocidade do foguete com relação ao gás dm, nós podemos então isolar o dv e obter que esse dv será menos a velocidade do foguete com relação ao gás dm sobre m. Se a gente aplicar a integral nos dois membros, então nós vamos integrar de um lado e do outro, o do lado esquerdo, de uma velocidade inicial até uma velocidade final, do lado esquerdo, de uma massa inicial até uma massa final. Nós vamos encontrar, por meio dessa integral, que a integral de dv é v, com a variação da velocidade inicial até a final, nós teremos que a velocidade final menos a velocidade inicial vai ser igual a menos a velocidade relativa do foguete em relação ao gás, vezes a integral de 1 sobre m dm é um logaritmo. É um logaritmo natural de m, né? É o logaritmo natural de m, da massa inicial até a massa final. Então, como nós teremos a subtração de dois logaritmos naturais, a gente pode escrever isso como um logaritmo natural só de uma fração. Então, ficaria a velocidade final menos a velocidade inicial é menos a velocidade do foguete com relação ao gás, vezes o logaritmo natural da massa final sobre a massa inicial. Como o sinal aqui está negativo, a gente pode trocar esse sinal invertendo aqui a posição dos termos da fração. Então a gente conclui que no final, a velocidade final do foguete menos a velocidade que ele tinha no início vai ser igual, trocando o sinal, fica positivo então, a velocidade dele com relação ao gás, vezes o logaritmo natural, invertendo a fração, que foi por isso que eu pude trocar o sinal, da massa inicial sobre a massa final, tá? Então essa é a segunda equação que nós encontramos para o movimento de foguetes. Pessoal, então com isso a gente conclui aqui a nossa aula de hoje.